Vamos lá, pessoal. Bora que agora vai ser mais rápido. Bom, eu vou compartilhar de novo aqui, tá? Então, no nosso último slide, né, nós apresentamos, embora não tenhamos apresentado o resultado, ficamos devendo aí esse resultado, nós mostramos esse último modelo, que seria um modelo onde você distribui a carga uniformemente na face externa esquerda, né, e aplica as condições de contorno, deixando que o elemento ele se desloque na direção vertical. O resultado, tá, que não está apresentado aqui, mas que estou garantindo que acontece, né, é que você consegue, aí nessa situação, sim, reproduzir uma situação de compressão pura, certo? Deslocamentos uniformes, sem nenhuma perturbação de natureza localizada. Tá? Então, próximo assunto, a gente vai visualizar mais um experimento numérico diferente, agora é referente a uma viga, certo? Nós estamos simulando até agora uma barra com carga axial, né? Ou seja, a tendência ali é você só ter o esforço normal, só ter deslocamento axial. Agora nós vamos para uma estrutura mais real, mais próxima do que a gente usa normalmente, que é uma viga em flexão pura. Né? Como é que é uma viga em flexão pura na resistência dos materiais, né, nas teorias de vigas? Né? Ou você tem, por exemplo, uma viga biapoiada, que você aplica dois momentos iguais nas extremidades, porque isso aí vai gerar um diagrama de momentos fletores constantes. Certo? Então, uma viga em flexão pura é uma viga que só tem momento fletor, tem uma distribuição de momentos fletores constantes, portanto, não tem esforço cortante, né, já que sendo o momento fletor constante, o esforço cortante é a derivada do momento fletor é nulo. E uma das formas de você conseguir essa situação é você fazendo isso aqui que está na figura, né, momentos iguais aplicados nas extremidades, geram um diagrama de momento constante, igual ao valor desse momento aplicado. A outra situação possível é você pegar uma viga engastada e livre, em balanço, e aplicar um momento na extremidade. O que acontece nessa situação? Você vai ter uma reação momento aqui igual a M, uma reação vertical poderia ter zero, reação horizontal também é zero, então você também tem uma situação de flexão pura, certo? Então, do ponto de vista da teoria de vigas, essas duas situações geram, os dois tipos de carregamento geram situações onde eu tenho a flexão pura, certo? Na flexão pura, M de X, o momento é constante, o esforço cortante é nulo, portanto, eu só tenho realmente a tensão normal. Eu só tenho a tensão normal. E a tensão normal, ela pode ser obtida através daquela fórmula da resistência dos materiais, que dá a tensão em função do momento fletor, da distância ao eixo, né, e do momento de inércia da seção transversal. Portanto, esse exemplo aqui é nós vamos tentar simular uma viga em flexão pura. O equivalente unidimensional seria essa viga aqui em balanço, com um momento na extremidade. Acontece que nos modelos bidimensionais, você não tem essa coisa de momento fletor. Né? Você tem forças horizontais verticais, deslocamentos horizontais verticais. O momento é uma grandeza que surge quando você integra forças ao longo de uma seção transversal. Então,
por isso que ele aparece, né? Aparece na teoria de vigas. O momento é uma grandeza fundamental na teoria de vigas, porque quando você reduz a seção, reduz a viga a um elemento unidimensional, naquela seção que você elimina, você tem as resultantes, com a resultante de força horizontal, resultante de força vertical e um resultante de momento, que é o momento fletor. Já no modelo bidimensional, você não tem essa questão de seção transversal, né? Você não tem essa definição intrínseca ao modelo. Você tem um modelo bidimensional que pode ser qualquer coisa, pode ser uma coisa em L, pode ser um círculo. O fato dele ter uma geometria retangular parecida com a viga, né? A gente é que tem que fazer a analogia com a viga. O modelo está aí para aceitar qualquer coisa que o modelo bidimensional aceita. Portanto, nós estamos nessa situação aqui, né, de uma viga engastada e livre, sob flexão pura, vão L, no caso aqui 10 metros. E como esse momento, né, como momento concentrado não faz parte da linguagem aí dos modelos bidimensionais, você tem que simular de alguma forma. E qual foi a forma adotada aqui? A gente vai aplicar duas forças iguais e de sentidos opostos, gerando um binário. Então, a resultante dessas forças iguais e de sentidos opostos é simplesmente um momento puro, um momento concentrado. O valor desse binário, no caso aqui da nossa viga, vai ser 5, que é a força, vezes o braço de alavanca, que é a altura da viga, ou seja, é 5 kN metro. Então, essas duas forças que eu estou colocando aqui, uma numa direção e outra na outra, com o mesmo valor, elas estão simulando um momento de 5 kN metro. Né? Esse braço de alavanca aqui, ele é de 1 metro, que é a altura da seção. Lá na extremidade esquerda existe, então, a necessidade de eu simular um engaste. Né? O engaste é o quê? A seção, quando eu estou com a teoria de vigas, o engaste diz que a seção não se move com aquele ponto ali, né? Não se move horizontalmente, não se move verticalmente, então tem duas reações horizontal e vertical, e não gira também, então tem uma reação momento. No modelo bidimensional, você não tem condição de simular rotações, você só simula, só prende deslocamentos. Então, a gente tem que tomar uma decisão aqui de modelagem, e a decisão que vai ser tomada, nesse caso, vai ser prender todo mundo, né? Vai ser prender todos os nós da face extrema-direita. Lembrando que no método dos elementos finitos, a gente tem o elemento, e tanto as forças quanto as condições de apoio, elas são aplicadas somente nos nós. Você pode dizer para mim, professor, mas quando eu já estou acostumado a trabalhar com ábacos, o ANSYS, né, eu chego lá e digo, essa minha face aqui, ela está toda presa na horizontal, ele prende a face toda. Exatamente, ele diz para você que prendeu a face toda, mas o que ele está fazendo é prender todos os nós daquela face na direção que você mandou ele prender. Prender, que eu digo, é botar o apoio, né? Pronto, então essa é a situação de momento fletor puro, com esse diagrama aqui todo de momentos positivos, e as nossas decisões de modelagem foram: extremidade esquerda, aplicar o momento como sendo binário, duas forças iguais, em sentido contrário, afastadas de 1 metro, dando um momento de 5 kN. E na extremidade direita, vamos simular um engaste prendendo todos os nós, impedindo o deslocamento horizontal e vertical de todos os nós lá de baixo. Tá? Então, por isso que está representado aqui como toda essa face presa. Para a referência, nós podemos adotar a solução da resistência dos materiais. Tensão momento, né? Tensão numa seção qualquer, que depende aqui tanto de x quanto de y. Nesse caso, ela vai depender só de y, né? Já que o momento é constante, né? Na direção x, então o momento constante. Essa expressão depende só de y, você tem uma distribuição de tensões normais ao longo da altura linear. E a tensão máxima, né, que é aqui quando a ordenada y for máxima, vai ser de menos 300 kPa na fibra superior e mais 300 kPa na fibra inferior, que é isso que acontece na flexão. Né? Você tem
distribuição linear de tensões ao longo da altura, os valores máximos nas fibras mais distantes da linha neutra, que corresponde aqui à linha que passa pelo eixo da seção. Bom, então vamos ver os resultados. Né? Configuração deformada, você vê que realmente ela adquire um aspecto de peça flexionada. Você dá um zoom com bastante detalhe aqui nesses elementos, você vai ver que eles se encontram um pouco mais distorcidos, né? Por causa do efeito localizado dessas cargas. A tua intenção, evidentemente, é simular um momento concentrado, mas não deixa de ter duas cargas aplicadas, então você vai ter perturbações ali naquelas regiões junto aos pontos de aplicação da carga. Tá? Então está aí deformada, mas realmente dá para ver que a simulação da flexão pura, ela aparentemente está razoável, né? Todos os elementos aqui não estão distorcidos, indicando que você tem realmente uma situação de cisalhamento. Os ângulos inicialmente retos, eles permanecem retos. Essa malha está muito discretizada, então os quadradinhos ficam muito pequenos para a gente ver às vezes. Bom, tensão na direção X, olha lá o que acontece. Né? A gente já viu que a nossa distribuição de tensões, ela é uma distribuição de tensões com valores máximos e mínimos iguais ao longo da altura da seção. Né? Você tem aqui o máximo e o mínimo, né? Pegar uma seção qualquer aqui, a distribuição de tensões ela tem que ser dessa forma. Como é que a gente está apresentando por faixa, não dá para ter a noção dessa distribuição exata, mas você vê que uma faixa aqui de menos 0,35 a mais 0,35, ela compreende praticamente todas as tensões que a gente tem. Né? O resultado, né, a gente tinha que ter 300 kPa em sigma x e sigma y. A gente não tenho certeza, né? Não dá para ver porque a gente está vendo por faixas, eu não tenho certeza se esse verde aqui, lá em cima, corresponde a 354. Né? Pode ser qualquer valor entre 0 e 354. Eu acredito que seja o 350 que a gente está procurando, ele esteja aqui em cima. 350 não, né? 300. Né? 300. Esteja aqui nessa região. Porque esse 354, ele, na verdade, ele deve estar ocorrendo na região de perturbação aqui próximo ao ponto de aplicação das cargas. Tá? Mas eu acho que tem um resultado para a seção transversal daqui a pouco. Você vê que é praticamente uma situação, né, de compressão em cima, tração embaixo, que era de se esperar, mas aqui, né, na extremidade, a gente tem, né, perturbação, dando compressão embaixo, chegando a ter tração na parte de cima, que você não esperaria de jeito nenhum numa viga sob flexão. Mas, né, são os efeitos localizados das cargas concentradas. Tá? Que você tem aí como acabam dando uma perturbação na região do apoio. Esse gráfico, mostrando as tensões σx, agora com maior detalhe, tá? Maior detalhe, a gente vê realmente, né, que tem uma faixa, as tensões ao longo da altura, elas vão variando de menos 300 a mais 300. O que é que ele fez aqui nesse desenho, pessoal, foi o seguinte, ele pegou a escala e limitou entre menos 300 e mais 300, que são os valores que a gente espera para as tensões máximas normais, essa tensão σx. O que é que, quando ele faz isso, essas regiões que estão junto à carga, você vê que elas estão tão brancas, né? Não sei se está dando para ver, mas elas aparecem branquinhas. Por quê? Porque as tensões nesse pedaço aí, elas são maiores, né? Tem tensões maiores aí, justamente na região da carga. Quando eu pego o meu gráfico e limito ele de menos 300 a mais 300, eu consigo mostrar que as minhas tensões aqui no meio da viga, né, na região longe da perturbação, estão corretas, mas aqui na vizinhança da carga você vai ter aqueles picos que a gente já viu que realmente acontecem. Né?
mas a solução, tirando aquela região, a solução é bem coerente. Aí tem um zoom, agora sim, da região central, né? Limitando os gráficos entre menos 300 a mais 300, que é o que a gente espera que ocorra na viga inteira, usando a teoria da resistência dos materiais, a gente vê que uma seção razoavelmente afastada da região da extremidade esquerda, ela tem aquela distribuição realmente entre menos 300 de compressão e 300 de tração. Compressão lá em cima, tração aqui embaixo. Tá? O azulzinho é menos 300 e o vermelhinho mais 300. Próximo ao ponto de aplicação das cargas, existe aquilo que a gente já esperava, né? Uma perturbação das tensões, uma variação relativamente complexa, né? E na região que ficou branca, significa que as tensões nessa região elas estão fora dessa faixa, né, que a gente colocou. Então, elas são tensões que aparecem devido a haver um pico, né? Um pico de tensões nas vizinhanças ali do ponto de aplicação das cargas, tá? Como eu limitei as minhas faixas de menos 300 a mais 300 kPa, esse trecho da minha malha ele ficou em branco aí, né? Como se não tivesse tensões, mas na verdade tem tensões, só que estão fora dessa faixa e são mais elevadas. Ó, naquela seção 1, ó, como é que está a distribuição de tensões na seção 1, ao longo da altura, tensão normal. Você vê que não é uma distribuição linear como a gente esperava, mas já na seção 2, que se afastou um pouquinho, aqui você tem exatamente o que você esperaria de uma barra submetida à flexão pura. Já as tensões normais na direção Y, que são ausentes na teoria clássica de vigas, da resistência dos materiais, elas aparecem aqui por conta do efeito Poisson, por conta de você ter prendido, né, por causa das concentrações de tensões. Elas aparecem espalhadas de uma maneira irregular, mas na região, né? Ele não colocou as seções aqui, né, mas à medida que você se afasta da extremidade que tem a perturbação, ali no miolo da viga, você tem as tensões normais na direção Y, seguindo aí mais ou menos uma parábola, né? As tensões normais na direção Y. Se vocês pegarem o último exercício que a gente fez na aula passada, que foi justamente uma viga em balanço, certo? Justamente uma viga em balanço, tem as expressões para as tensões sigma y que nós colocamos lá, e vocês podem ver que são expressões do segundo grau. Justamente o que acabou acontecendo aqui nessa região mais afastada da região perturbada, ou seja, da extremidade. Ou seja, no miolo da viga você tem tensões sigma y que obedecem mais ou menos a uma solução parabólica, ou seja, a gente converge, né, no método dos elementos finitos, a tendência é você convergir para a solução da teoria da elasticidade. Então, aí está o gráfico das tensões sigma y. São realmente valores baixos, né, mas eles existem. Né? E a distribuição das tensões sigma y variando aí em forma de ondas, né, digamos assim. Você pegar uma seção transversal qualquer, varia em forma de ondas. Me lembrem depois, né, eu vou tentar colocar aqui nesses slides a expressão das tensões sigma y que a gente obteve no resultado do exercício. Bom, tensão de cisalhamento não é para ter nenhuma, né? Já que eu estou numa viga em flexão pura. Mas ainda assim, por conta da perturbação, aparecem tensões de cisalhamento relativamente altas aqui na região onde você aplicou as cargas. Ou seja, sempre o ponto de aplicação de cargas é uma região onde você tem uma perturbação em tensões que somente modelos como esse conseguem captar. Certo? Então, está aí as tensões tal XY, e aí uma faixa menor, pegando uma faixa menor delas. Deixa de fora boa parte da viga que está ali em branco, né, a parte
onde tem as perturbações, mas a gente vê que realmente tem uma determinada distribuição de tensões. Apesar de ser baixa, né? Então, resumindo, pessoal, essas ferramentas, elas são ferramentas, o método dos elementos finitos é uma ferramenta extremamente poderosa. Para resolver problemas elásticos, ele é que tem de melhor, por quê? Principalmente porque ele consegue trabalhar com geometrias complexas, com carregamentos complexos, que são praticamente impossíveis da gente resolver à mão. Por isso que todos esses softwares comerciais, eles trabalham, né, a maioria desses softwares comerciais trabalham com métodos de elementos finitos, com o objetivo de obter soluções aproximadas para problemas mais complicados. Claro que os problemas que a gente viu aqui foram simples, porque eu estava querendo justamente comparar com coisas que eu já conheço, né, soluções da resistência dos materiais, que são também bastante simples. Mas o método, né, ele se presta a você fazer modelagem das estruturas extremamente complexas, bidimensionais, tridimensionais, não esquecendo, né, que o principal aí é a gente saber o que é que está fazendo. Não se tornar um escravo do programa, e sim saber o que é que ele está fazendo, colocar ele para trabalhar em seu benefício, certo? Jamais jogar informações para o programa e acreditar cegamente que tudo que ele devolve para você em termos de resultado está correto. Isso é um comportamento muito perigoso. Bom, essa é o último conjunto de slides que a gente tem dessa parte de elasticidade. Tá? Eu vou começar o tópico de placas, certo? Que é um tópico fundamental para nós aqui nessa parte inicial, porque a elasticidade foi introduzida na análise justamente para que a gente pudesse aprender a teoria de placas. Né? A teoria de placas ela tem uma aplicação prática direta, que é o dimensionamento, projeto, verificação de lajes, de pavimentos de concreto armado, que é o que a gente vai fazer aqui na análise 1 em termos de trabalho prático, né? Juntamente com a disciplina de concreto 1. E por falar nisso, né, eu já vou disponibilizar aqui no SIGA, talvez até você já tenha pego, né, da outra turma, o trabalho, né, o trabalho deixa eu compartilhar com vocês aqui o enunciado, tá? Eu não estou aqui agora com a planta fornecida pela professora Magnolia, certo? Mas é um projeto de arquitetura fornecido pela Magnolia, vai ser usado como base nesse trabalho, essa parte 1 do trabalho que a gente já podemos ir começando, né? Pelo menos no ponto de vista de avaliação de cargas, etc., lançamento de estruturas, que já deve estar sendo feito lá em concreto 1. Deixa eu compartilhar, então, aqui o trabalho com vocês, para a gente... Então, primeira parte, né, para ser entregue até o 20 de julho, que são os itens de 1 a 4. Segunda parte, 24 de agosto, itens 5 e 6, equipes até 4 alunos, projeto de arquitetura fornecido pela professora Magnolia na disciplina Estrutura de Concreto 1. Quem não estiver fazendo concreto 1, peça aí aos colegas. Mas eu vou colocar, evidentemente, no SIGA, só não estou com ele aqui agora. Então, os objetivos: analisar e avaliar as cargas permanentes e acidentais, ou seja, chama tradicionalmente aí entre os calculistas de tirar a carga, né, pegar o pavimento e determinar quais são as cargas que estão atuando naquele pavimento, separando-os entre permanentes e acidentais. Analisar e avaliar os procedimentos para determinação de esforços e flechas em lajes. As lajes são estruturas que são normalmente classificadas como placas, que é o nosso próximo tópico. Como elas são classificadas como placas, existem métodos de cálculo dos esforços para placas. Existem métodos simples, existem métodos
exatos, né, avançados, baseados na teoria da elasticidade, e existem também os métodos numéricos. O que vocês vão usar no trabalho são os métodos aproximados por uma questão de conveniência. Tá? Claro que se você quiser usar um método avançado, você pode, mas você vai ter que, evidentemente, aí ter as ferramentas para usar esse método. Se for um método numérico, você vai ter que ter um software e você vai ter que justificar cada resultado que aquele software vai te fornecer. É evidente que os métodos simplificados, hoje, eles não são muito usados, né? Não são muito usados, vírgula, né? Porque eu garanto a vocês que boa parte dos calculistas hoje, que fazendo um projeto estrutural usando qualquer software desse, TQS, etc., que tem pórtico espacial, grelha não linear, etc., de vez em quando ele vai ali, calcula uma lajezinha no método de Markov, só para ver, né, como é que está a ordem de grandeza dos resultados, certo? Acontece muito ainda. Por quê? Porque são fórmulas simplificadas que servem para você fazer aquelas continhas de padeiro, né? E não ficar só confiando no software sem fazer nenhuma verificação lateral, tá? Portanto, a gente vai usar esses métodos simplificados, mesmo, muito embora eles não sejam mais populares hoje em dia, porque hoje em dia todo mundo faz as coisas no software, no programa, né? Eles são interessantes para você, porque você, em algumas poucas contas, você consegue obter resultados que têm validade, sim, que tem uma boa aproximação. Tá? E o que interessa, no final das contas, não é nem você como projetista estrutural, o que interessa não é nem se você... não é o método que você usou para calcular um determinado momento fletor, por exemplo. O que interessa é se você sabe projetar uma laje para aquela distribuição de momentos fletores que você tem, independente dessa distribuição ter vindo de um software, ou de um método exato, ou de um método semi-analítico, ou um método qualquer, certo? Então, a gente tem esse comentário a fazer, que apesar da gente estar usando os métodos que hoje em dia estão realmente mais em segundo plano, você, aprendendo a dimensionar por um método, você sabe automaticamente pelos outros, né? Você só precisa dos esforços. O mais importante, evidentemente, é entender o comportamento, né? Como é que a placa, né? Que no caso aí fazendo o papel da laje, como é que ela se comporta. Certo? Então, esse é o item 2 aí, que é análise e avaliação de procedimentos para determinação de esforços e flechas em lajes. Depois, análise e aplicação de procedimentos para determinação das cargas transferidas pelas lajes às vigas, como que aquele carregamento que atua diretamente nas lajes, ele se transfere para as vigas. E, finalmente, que já na parte 2 aqui do curso, é analisar as vigas através de um método manual, que é o método das forças, que é foco aqui da segunda parte do nosso curso. Tá? Então, os itens 1, 2 e 4, pessoal, que vocês vão fazer é lançar a estrutura do pavimento. Muito cuidado nessa etapa, a gente tem visto aí, o pessoal for lançar umas estruturas muito, às vezes, com vãos grandes demais, ou às vezes com vãos pequenos demais. Não é o foco nosso aqui, né, na análise 1, você passar muito tempo falando de lançamento de estrutura, mas procure conversar com os professores de concreto, professores de análise, saber, né, se a minha estrutura é convencional, né, qual deve ser o meu vão ali, né, e a gente aqui trabalha com estrutura convencional, quer dizer, laje maciça, apoiada diretamente sobre vigas, ou seja, é bom deixar os vãos, né, é bom deixar os seus vãos da ordem de grandeza de 5, 6, no máximo 7 metros. Por quê? Porque a partir de vãos maiores do que esse, essas lajes, elas são antieconômicas. Ah, mas se só der para resolver com um vão de 8 metros ou 9 metros, tudo bem então, né? Mas esteja consciente que a laje maciça, num vão mais elevado, ela não seria a solução mais interessante. Seria uma solução mais cara em relação, por exemplo, à laje nervurada. Bom, pré-dimensionar as lajes, aí fazer uma continha para ver se elas passam no requisito de flecha, que é o requisito mais
usualmente mais determinante, no caso de lajes com vãos razoáveis. Lajes curtas, aí já vai ser realmente o estado limite último. Determinar o carregamento permanente, carregamento acidental, separar os carregamentos. E, finalmente, no item 4, calcular os esforços e as flechas nas lajes pelas tabelas de Marcos e Zerman. São coisas que a gente ainda vai comentar. Esses métodos de cálculo de placas através de tabelas, tá? São métodos aproximados, evidentemente, são métodos antigos, mas são métodos que permitem você ter uma resposta, assim, com pouquíssimas contas. Item 5 e 6 fica para a segunda parte, mas essa é o enunciado. Né? Apresentar o trabalho, formar um relatório. Identifiquei muito Ctrl+C, Ctrl+V nos últimos trabalhos, certo? Então vamos evitar isso, porque vou realmente desconsiderar e tirar ponto de quem fizer referências não. Se você quiser copiar um texto de alguém, de algum autor, até pode, né? Mas você tem que dar o devido crédito, a devida referência. Certo? E a gente lê tudinho, viu? O pessoal acha que a gente não, às vezes acha que a gente não lê os trabalhos, mas a gente lê tudinho. Né? Só não dá para checar todas as contas realmente, que é humanamente impossível, mas a gente olha ali algumas coisas e vê, quando tem alguma coisa estranha, alguma coisa errada, a gente normalmente consegue detectar. E nesse semestre nós vamos fazer a apresentação das equipes, certo? Vamos marcar a datinha, uma data, não necessariamente no horário da aula, mas de preferência no horário da aula, a gente vai fazer as arguições, ok? Então não deixem de fazer o trabalho, mesmo que dividam com os colegas uma parte, né? Procurem saber o que é feito em todas as partes, que pode ser cobrado posteriormente. Então essa esse é o enunciado do trabalho. Eu vou me encerrar por agora, eu vou escrever aqui no chat chamada